Caríssimo Padre Anderson, queridos irmãos e irmãs, os irmãos e irmãs que estão participando desta Santa Missa pelo Facebook, pelo YouTube, dentro de suas casas, ambientados para a missa, né? Há coroinhas que até vestem a roupa de coroinha. Há ministro que até vestem a roupa de ministro, para poder participar daquela que é o momento mais sublime do seu dia, a Santa Missa. E a partir de amanhã, nós nos valeremos deste recurso para participar das missas, ainda que por 15 dias. Também saúdo os aniversariantes de hoje, de ontem, de anteontem, aqui a Alessandra presente, parabéns. Os demais aniversariantes. Nós estamos no 4º domingo da Quaresma, chamado Domingo Letare, que é o domingo onde nós já começamos a nos alegrarmos pela salvação, pela ressurreição de Jesus. E é também um domingo que nós somos recordados sobre Jesus, o nosso Salvador. É Ele que nos salva. É Ele a expressão do amor de Deus à humanidade. Queria começar esta reflexão pela frase do Evangelho. De fato, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito para salvar a humanidade. De modo que, se olharmos para Jesus, e este olhar para Jesus quer dizer muitas coisas, mas quer dizer, entretanto, se voltarmos para Ele, se nos converter a Ele, se nos dar todo a Ele, se voltar os nossos sentimentos, as nossas obras, a partir de Jesus, o nosso caminho, se pautar a nossa vida, no nosso agir, no nosso falar. Esse é o voltar para Deus, para Cristo, é o olhar para Cristo. Nós seremos salvos. Se nós subestimarmos esta ação de Deus de vir a este mundo, de morrer por nós, aí já estamos condenados. A quem faz isso, a quem não considera Cristo, a quem abandona a fé, a quem abandona a igreja do Cordeiro de Deus, vai colocar o que no lugar que pode salvar sua vida? Nada. Só Cristo salva. Jesus Cristo falando para Nicodemos, e Nicodemos aqui uma pessoa que também para nós é um exemplo daquele que olha para Cristo e fala, não, peraí, este homem é diferente. Este Nicodemos é membro de um conselho conhecido nosso, o Sinédrio, que é uma comissão de homens notáveis, como mestres da lei, doutores da lei, os doutores da lei famosos do Evangelho, no tempo de Jesus, liderado por uma liderança religiosa também conhecida nossa, o sumo sacerdote. Então é um grupo formado por 2 grupos grandes do tempo de Jesus, os fariseus, que não eram sacerdotes, mas homens piedosos, e os saduceus, os sacerdotes. E este grupo reúne naquela quinta-feira
decidem a prisão de Jesus e a morte. Nicodemos, como José de Arimateia, fazem parte deste grupo. Mas aqui Nicodemos, que discorda do Sinédrio, de noite vai à procura de Jesus. Claro, ir de noite à procura de Jesus para não ser visto pelos demais colegas, para uma conversa discreta. Mas teologicamente significa alguém que está nas trevas, que procuram a luz. E quer se voltar à luz. E quer recomeçar, quer construir um caminho diferente, moldado por Cristo. E ao fazer isso, que nós chamamos de conversão, né? Voltar para Deus, e por isso contrariar todos aqueles que fazem o caminho oposto. Quando lemos o livro das Crônicas, que está na primeira leitura, nós vemos que o povo abandonou o Senhor, que as obras deles já não fazem parte do projeto de Deus. E entre todas as obras ruins, uma delas eu gostaria de chamar a atenção, que é o deboche aos ministros de Deus. Está na primeira leitura do livro das Crônicas, capítulo 36. Desconsiderar o caminho de Deus, desqualificando os seus ministros, incendiando a casa de Deus, subestimando a salvação que só Deus pode realizar, conforme está na carta aos Efésios da segunda leitura. Então, quando Nicodemos procura Jesus, ele é um representante deste mundo que quer uma vida diferente. E Jesus lhe dá uma catequese, porque percebeu uma abertura dele à novidade que vem do céu. E aí Jesus lembra, olha, Moisés, e você conhece o texto, dizia Jesus a Nicodemos, que é um mestre da lei, levantou uma serpente numa haste para que o povo fosse curado. O povo que tinha sido envenenado. Claro que nós poderíamos falar na imagem da serpente, que traz o grande veneno para a humanidade. Nós lemos isso no capítulo 3 do Gênesis, colocando no coração do homem um veneno que ele marcaria por toda a vida, até a vinda de Jesus. Mas no tempo de Moisés, as serpentes que picaram o povo de Deus, levaram à morte muita gente. E quando Moisés vai ao Senhor, o Senhor fala, olha, faça uma serpente, coloca numa haste, se todos olharem para ela, eles serão curados deste veneno. Aqui nós podemos ver um outro veneno maior, que a humanidade vive, o povo vivia, nós vivemos, cujo remédio é Cristo, que também será levantado, e Jesus recorda isso a Nicodemos, numa haste. Ou seja, todos são envenenados pelo pecado. Já estão condenados. Se Deus não nos perdoar, o Salmo 85, o que seria de nós? Então é Cristo o remédio maior e único. Se olharmos para Ele, nós seremos curados.
Se não olharmos, ninguém mais pode nos curar, então já estamos condenados. Essa semana, numa das reflexões, nós perguntávamos: quem é que pode nos perdoar? Quem é que pode manifestar a sua misericórdia para nos colocar nos céus? Ninguém. Senão Cristo, senão Deus. A carta de São Paulo aos Efésios, na segunda leitura, disse o seguinte: só a graça de Deus, senão nós não podemos. Mesmo com nossas obras, elas precisam da graça de Deus. Então devemos voltar para Deus. O caminho que nós estamos fazendo na quaresma, e com muita frequência o convite: volte para o Senhor, só Ele pode lhe dar o que você precisa. É pela graça que sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, e vem de Deus. É de Deus, é dom de Deus. Então por que nós abandonamos Deus? Por que nós trocamos Deus por coisas que tão superficial não nos levam a nada? Se é que é importante para nós a salvação, e é importante, basta que alguém diga para nós, basta que alguém nos recorde que é importante a vida eterna. A palavra vida, as duas palavras vida eterna, o composto, aparece 2 vezes no Evangelho. Se não acreditarmos no Senhor, não teremos a vida eterna. Se não olharmos para Cristo, não teremos a vida eterna. Seremos condenados. Pode acontecer que alguém viva a vida inteira sem nunca importar com a vida depois, ou mesmo sem acreditar na vida depois da morte. O mais trágico é quando nós encontramos católicos e evangelizados que ainda não se deu conta de que a vida eterna existe e fala assim: não, morreu, acabou. É um católico frajuta, né? Que não é sensível à palavra que está constantemente pregada para ele, proclamada. E nós, abertos a esta palavra, sensíveis a ela, nos alegramos, porque somos de Jesus. E uma hora, na hora certa, naquela hora, naquele dia, nós contemplaremos o Senhor, porque nesta vida nós nos convertemos a Ele. Repito, naquele dia, do qual nós não queremos que chegue logo, mas vai chegar, nós contemplaremos o Senhor, porque nesta vida nós nos convertemos a Ele. Então, convertei-vos e crede no Evangelho enquanto há tempo, pois a vida que recebemos deve ser usada primeiramente para viver o Cristo, para voltar para Cristo, para praticar a obra de Cristo e ganhar a vida de Cristo. Louvado seja o nome dele para sempre. Amém.